Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, mais uma live que nós estamos aqui discutindo sobre um assunto muito importante, que é sobre o racismo. Eu trouxe aqui hoje para participar uma amiga e colega, a Pamela, que está aí. Pamela, ela tem um currículo extenso, eu vou fazer uma breve apresentação dela, porque ela tem muito a nos dizer sobre as lutas que tem feito. Pamela já foi candidata a deputada estadual em Santa Catarina, ela é empresária, ela já atuou como gerente no ramo de telecomunicações e coordenou um projeto muito importante que foi junto ao SEBRAE, o Brasil Afroempreendedor, justamente de Santa Catarina, que isso é uma matéria muito importante. Ela há mais de 15 anos vem nesse movimento de lutas sociais. Ela também foi idealizadora de inúmeros projetos e questões da inclusão racial e feminista. Desde 2014, ministrou palestras e entrevistas em meios de comunicação sobre essa temática. Além de ser publicitária, formada pela nossa Universidade Vale do Itajaí, participa ativamente de movimentos negros sociais feministas. Através, inclusive, de conferências, está à frente do Instituto Isabel Costa de Inclusão Social, conselhos municipais e setorial de culturas afros. Eu fico muito feliz em receber, Pamela, aqui nessa live. A gente tem discutido inúmeros assuntos, principalmente porque é um assunto do momento. Então, seja bem-vinda, Pamela. Sim, boa noite. Primeiro agradecer, né, vereador Jocely, pelo o teu trabalho, né, de trazer vários temas para a população nessa época de pandemia. Parabenizar o teu trabalho também aí à frente à Câmara e parabenizar também que desde que a gente se conhece, você sempre abre esse espaço para essa questão racial. A gente já trocou ideias outras vezes. Uma vez que eu tive a oportunidade de ir na TV Câmara falar sobre racismo, você me encontrou, se colocou à disposição, o gabinete. Então, é muito importante quando a gente tem um representante que encara essa questão como uma questão de prioridade, né? E quanto ao meu currículo, ele foi acontecendo, né? Eu comecei desde muito nova na militância, minha família vem de uma família de militantes, meu avô era sindicalista, e né, todos envolvidos com essa questão racial, e eu fui aprendendo, né, e aprofundando esse tema que hoje eu encaro meio que como uma missão falar sobre esse tema, né? Se eu tenho um pouco mais de privilégio de ter tido acesso ao conhecimento, eu tenho que compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Ok, Pamela, eu também quero cumprimentar aqui a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, essa nossa live sobre o tema importante que é a questão da desigualdade racial no Brasil, que é o racismo. Bom, Pamela, eu vou fazer umas perguntas para ti já. Primeiro, eu vou começar que eu vi uns números aqui até, que hoje a população negra no Brasil, ela somado mais de 56% da população, isso através do IBGE, fonte do IBGE, a população negra no Brasil em torno de 56%. Eu vou te fazer uma pergunta, por que nós precisamos, Pamela, falar sobre o racismo? A gente precisa falar sobre o racismo, porque o racismo é um mal que afeta toda a sociedade, né? Não só negros, brancos e negros. E por que ele acontece? Porque no Brasil existe um racismo estrutural. Quando eu combato o racismo, eu não estou combatendo uma pessoa física que cometeu uma injúria racial, eu estou combatendo toda uma sociedade que foi estruturada e educada para ser racista, né? Dando um exemplo, por exemplo, as instituições, a polícia militar é uma estrutura racista, onde é ensinado inconscientemente para aqueles profissionais de que a abordagem para uma pessoa negra tem que ser diferente, que uma pessoa negra tem a sua feição relacionada à criminalidade. E por que isso acontece ainda em 2020? Porque fazem só 130 anos que a escravidão foi abolida, né, no Brasil. E a gente sofre essa questão da desigualdade porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E a gente sofre impactos dessa escravidão ainda hoje na sociedade. Os negros ocupam a maior parte da periferia, os negros ocupam a maior parte do sistema carcerário, né?
As mulheres negras sofrem mais feminicídios. E se a gente pensar que 56% do Brasil é de negros e pardos, e a gente tem 96% do Congresso branco, apenas 4% de negros, pensando no Congresso Federal, são representantes negros, né? E essa desigualdade a gente vê em todas as instâncias. É difícil ainda hoje se ver um médico negro, advogado negro. Os negros têm dificuldades de ocuparem espaços de poder, públicos ou privados, por essa desigualdade e por esse resquício ainda da escravidão, né? Esse pós-escravidão onde os negros não tiveram oportunidades, né? E aí ocuparam as periferias, e isso reflete até hoje. Se você comparar um jovem branco de 18 anos que chega na universidade, teve a oportunidade de fazer cursos, tem condições de fazer todas as refeições diárias, mora num prédio de classe média, esse jovem vai chegar igual preparado a um jovem negro de periferia, que não tem o saneamento básico, onde a gente sabe também, dados do IBGE, que a maioria dos jovens negros perdem os seus pais jovem, então não tem uma estrutura familiar, né? A mulher negra acaba sendo a, a presidente, né, a dona ali do lar, isso também é um resquício da nossa população, né? Pensar que hoje não tem nada mais perigoso do que você ser um jovem negro no Brasil, de 18 a 25 anos. Mata mais que acidente de carro, mata mais que AIDS, porque a população negra vem sendo dizimada, existe um genocídio da população negra, né? As desigualdades são enormes e por isso ainda existe o racismo. Mas acredito que hoje está melhor do que há décadas atrás. Mesmo o cenário sendo ruim, a gente vem numa melhora, numa evolução, onde a população negra vem ocupando espaço, o movimento negro vem pressionando, né? A gente teve um governo de esquerda, e aí não estou citando partidos, né? Nós somos do Cidadania, mas existe um divisor de águas de um governo que começou a pensar na população negra, criou uma secretaria especial de políticas públicas para a igualdade racial, a CEPIR, e começou a pensar cotas, Então, eu acho que a gente está numa evolução. Não, perfeitamente. Foi muito boa a tua explanação, Pamela. A gente tem acompanhado aqui no Parlamento Municipal algumas políticas que a gente tem desenvolvido no nosso município, principalmente em relação à Secretaria de Assistência Social e Inclusão Social, para que possa também chegar umas oportunidades, porque não adianta você chegar simplesmente, eu vou te arrumar um emprego. Você tem que arrumar uma oportunidade onde você vai dar a condição daquele cidadão ele exercer a sua profissão, enfim. E volto a lembrar, eu também estava olhando um artigo, hoje, com as políticas públicas no Brasil, muitas pessoas negras começaram a ter acesso também à universidade. Isso é muito positivo, porque dá, assim, a oportunidade de disputar de igual a igual essas questões. E assim, Jocely, tá vindo algumas perguntas, mas só queria fazer um gancho sobre a universidade, que as pessoas têm muita dúvida, né? Por que o negro precisa de cota, sendo que os negros têm 2 braços e 2 pernas, como o branco tem 2 braços e 2 pernas, e vamos lutar, né? A questão da meritocracia. Porque o Brasil tem uma dívida para pagar com a população negra. Uma dívida histórica. Se o governo do Brasil fosse pagar 400 anos de trabalho escravo para ressarcir essas famílias, não teria dinheiro, né, para indenizar essas famílias. Por exemplo, no Holocausto, os judeus foram ressarcidos, todos, né? Então, se fossem ressarcir as famílias negras, não conseguiriam. Então, a cota é como se estivesse pagando uma dívida. Não é a melhor forma, né, da gente igualar. O certo seria igualar o ensino público ao ensino particular. E aí o jovem chegaria de igual patamar para concorrer na universidade. Por enquanto, a gente precisa dessas políticas públicas. E aí, com isso acontecendo já há uns 16 anos no Brasil, a gente está conseguindo ter essa inserção de negros que futuramente vão virar médicos, advogados. Sim. Não, perfeito. Até vou pegar um gancho já que eu ia chegar nessa questão.
eu vou te fazer uma pergunta até, Pamela, porque você, como esses movimentos que você defende, a questão até, agradecer a oportunidade que o Reginaldo Júnior, que fez uma pergunta, obrigado por nos acompanhar. Reginaldo, fez uma pergunta sobre a oportunidade de emprego, mas eu vou voltar aqui, puxou na questão das leis. No Brasil, por exemplo, as leis começaram a surgir já nas décadas passadas aqui, para poder, principalmente para poder ao combate ao racismo. Como que você vê, Pamela? Porque até eu estou questionando isso porque a gente esse sucateamento dessas políticas públicas, nessa conjuntura atual até, as perdas que estão acontecendo, os danos, quero depois que você fale, no segundo, mais no final, sobre o que está acontecendo, essas mortes que estão acontecendo, mas principalmente nessas perdas, porque assim, ó, eu como diz outro, eu sou da branquitude, mas eu tenho na minha família também pessoas negras, dentro da minha família. E eu entendo assim, ó, nenhuma pessoa negra tem a obrigação de ficar educando um branco. O branco também tem que entender. Sobre a questão dessas leis, como é que você vê isso? O que nós precisamos evoluir? E até temos um debate no Congresso Nacional que tu tem acompanhado e já tinha discutido. Se tu puder explorar isso para nós, porque você está à frente desse movimento. Sim, em questão da legislação, a gente melhorou bastante, só que no Brasil a gente tem dificuldade de implementar as leis, né? Então, existem duas leis principais, que hoje o racismo é considerado crime, né, inafiançável, ou a injúria racial, né, que também é considerado crime. E aí existem as interpretações. A gente também tem uma lei, que é a Lei 10.639, que ela que ela obriga a implementação do ensino de África nas escolas, né? Se a gente for pensar na nossa época, na década de 80, a gente aprendia que teve a Lei Áurea, os escravos foram libertos e se limitava aí, né? O estudo sobre negros, escravidão. Então, existe essa lei 10.639, que é uma lei federal, onde obriga o estudo, né, dos africanos e de toda a questão do movimento negro brasileiro nas escolas. As leis, elas existem, mas é muito difícil a gente fiscalizar, né? Em Itajaí, eu faço parte do Conselho Municipal, onde a gente fiscaliza as escolas públicas, a gente acompanha esse processo, existe uma pasta da diversidade dentro da prefeitura, né? Alcançamos esse avanço, mas nem todos os municípios, né, aplicam a legislação. E existem as interpretações também, né? Às vezes a pessoa sofre um ato de racismo, como, por exemplo, você não vai entrar nesse estabelecimento porque você é negro, você não vai entrar nessa loja porque você é negro. Ainda acontece, né? Hoje em dia. E aí você vai fazer a denúncia, tem as testemunhas, mas a pessoa fala que estava nervosa no momento e que não foi bem assim, que foi mal interpretado, que foi uma ofensa e não um racismo, né? Então, as leis ainda têm, a gente tem essa dificuldade de implementação. Eu vi uma pergunta ali, que eu já queria fazer o gancho para responder, que é sobre como conseguir o crescimento do negro no mercado de trabalho, né? A primeira questão é entender, né, que na Constituição falam que somos todos iguais perante a lei, né, independente da raça e da orientação sexual, mas a gente sabe que não é assim. Então, que as empresas têm um olhar na hora da seleção, né? Quando a gente vai entregar os currículos, eles pedem boa aparência, a gente sabe que a boa aparência que eles estão pedindo não é um estereótipo de negro, né? Que ainda o nosso estereótipo é muito ligado a trabalhos subalternos, e todo o respeito aqui às empregadas domésticas, aos garis, mas os negros estão sempre relacionados a esses trabalhos, porque a gente ocupa realmente, né, a maioria dessas carreiras, e os negros estão relacionados à criminalidade. Então, que as empresas tenham esse olhar de desconstrução, né, de desconstruir esse racismo estrutural. Outra questão é o negro, e aí eu falo diretamente para as pessoas negras que estão acompanhando a live, é ocupar espaço de poder, é investir em estudo, né? Eu sei que a vida, as oportunidades às vezes não são as mesmas, mas a gente tem que emergir socialmente para que a gente possa conseguir que toda a nossa população negra cresça também. Não, exatamente, até
é um tema muito importante. Eu tentei buscar números, porque a gente vem debatendo sobre se tinha números de quantos negros estavam empregados, quantos brancos estavam empregados no nosso município. Eu não consegui esses números. A gente sabe, entende que tem, sim, uma desigualdade grande nisso. E quando a gente fala, o próprio cumprimentar aí o Reginaldo novamente, que fez mais uma pergunta, o papel da empresa é fundamental. A empresa, eu vim da iniciativa privada, eu sei o que é você ser empregado e ser empregador. Tive já essas oportunidades na vida, então a gente sabe o que é e sabe o que espera também do empregador, e o empregador sabe o que espera também do seu colaborador. Hoje, eu digo assim, a oportunidade ela está disponível para todos, né? Independente da raça que vier. A oportunidade tem que ser levada, mas tem que dar oportunidade. Esse que é o grande ponto de interrogação que a gente tem que começar a discutir. As empresas têm que dar oportunidade também para aquelas pessoas que são descendentes da cor negra. Muitas vezes tem e existe o preconceito em volta da gente. E eu volto aqui a dizer, eu mesmo tenho dito isso aí, ninguém é obrigado a ficar educando a outra pessoa. Pode ser também, muitas pessoas também, eu vou lembrar aqui, antes de nós entrar no tema da violência, Pamela, sobre a questão que esse racismo não é só em relação ao negro, também é em relação às pessoas com deficiência. Existe. Assim, ó, a sociedade, assim, às vezes, recrimina uma pessoa que tem uma deficiência, enfim, e acha que ela tem que ser igual a todas. Isso é muito preocupante. A sociedade tem que começar a conviver com isso. Já evoluiu muito, a cultura da população já evoluiu bastante em relação a isso, por conta das legislações que foram criadas no Brasil. Tem legislações excelentes aí, legislações ótimas. Muitos acham que são exageros. A gente vê pessoas que têm uma cabeça um pouco fechada, uma pessoa que não quer ouvir o contraditório, ela tem por si próprio, ele tem sua opinião e não muda. Ele simplesmente acha que é isso e pronto. E ele não muda essas opiniões, e isso acaba batendo de frente, que é a questão que daí nasce, sim, aquele preconceito, aquele racismo, aquela situação toda. Eu, agora, Pamela... Eu consigo, e às vezes eu tenho, a gente fala essa fala, né, os dados são muito ruins e tal, e eu sempre dou um conselho também para as pessoas brancas que querem ajudar na luta, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, né? E são questões simples, por exemplo, ver uma situação, denunciar, se posicionar, presenciou uma situação de racismo, se posicionar, né? Às vezes o negro não está no lugar e acontece uma piada racista, a pessoa branca que não é racista se posicionar, falar, cara, hoje em dia não é mais legal usar esses termos, as pessoas morrem porque são negras, né? A gente está lembrando de um tempo de escravidão que é um período muito doído, né, do Brasil também. Outra questão dos brancos que podem ajudar é entender o seu privilégio, entender que você, por ser uma pessoa branca na sociedade brasileira, você é privilegiado, né? Como acontece com os heterossexuais. Só em a pessoa ser heterossexual, ela já é privilegiada, porque o homossexual corre o risco de levar uma paulada na rua, corre o risco de, né, uma pessoa... Então, assim, são essas questões que sutis, né, que podem também fazer parte da luta. Não necessariamente a pessoa tem que estar lá carregando bandeira, tem que estar na linha de frente. Ela pode se informar e ela pode combater o racismo se posicionando quando for necessário, né? Exatamente. Dessa maneira. A população está aí, o mundo moderno, o mundo mudou bastante. Nós estamos vivendo agora um momento delicado, um momento dessa pandemia que está afetando dentro da casa das pessoas, afetando as vidas, não só na questão econômica, mas na questão social. E nós estamos vendo aí várias situações que estão acontecendo, que está desencadeando aí, né, no mundo afora. Bom, o Pamela tem mais uma pergunta que me fizeram aqui. Eu vou passar para ti, porque você, como ativista e representante de todo o teu currículo, até nas questões, toda essa questão da inclusão racial e feminista, sobre a violência. Então, nós vamos entrar nessa pauta que nós temos aqui que falar inúmeras coisas sobre a violência. Primeiro, contra a mulher, que está acontecendo o
tenho números aqui da secretaria, até porque a violência contra a mulher cresceu exorbitante. Muito na quarentena. Começa a ficar em casa, quarentena, e começa as brigas, enfim. Não, isso não é só na questão dos negros, mas também dos branquitos, como diz, enfim, em todas as classes. Eu queria te perguntar sobre essa questão da violência, dos homicídios que têm acontecido, e principalmente que tu comentasse para nós aí por que a gente está falando sobre racismo, que é uma onda que veio agora, que desencadeou sobre a questão da morte lá nos Estados Unidos, que veio sobre a morte que aquele policial acabou fazendo com aquele rapaz, que é o George Floyd, e aqui no Brasil também teve aquele menino, agora recentemente, sobre isso. Isso é um tema que até você fica à vontade para falar bastante coisa, porque isso eu sei que você tem muita coisa para falar sobre essa questão da violência. Sim, então, primeiro eu vou falar da violência e a diferença da violência do Brasil para os Estados Unidos, né? Depois eu falo sobre a questão da violência doméstica e como que o Covid e a pandemia afeta a população negra. Um comparativo, né? Por que nos Estados Unidos a população se rebelou e foi para a rua e está quebrando tudo e está fazendo um protesto mais agressivo? Porque lá nos Estados Unidos, os negros, eles são 12%, 12,5%. Aqui no Brasil, somos 56%. Só que lá, eles já conseguiram uma ascensão social maior. Eles já estão à frente da gente na luta. Eles estão há muito tempo organizados. Eles têm séries só para negros, eles têm entretenimento só para negros. Eles já vêm lá de Martin Luther King, de Malcolm X, né, I Have a Dream, toda essa luta dos Panteras Negras. Então, eles estão muito à frente já da luta. E ver uma morte daquela forma tão absurda afetou de uma forma para eles que ainda não afetou tanto no Brasil. Porque no Brasil a gente tem essas mortes diariamente, como a do George Floyd. E aí, o problema é que a gente vive à margem da sociedade. Os negros ainda não ocuparam um patamar social e intelectual no Brasil para conseguir se organizar da forma que os americanos se organizaram. Né? Os norte-americanos, os negros norte-americanos têm boa parte do PIB nacional. Existem negros milionários nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse processo, né, de organização. E não que eu estou defendendo, né, a forma violenta dos Estados Unidos, mas só explicando que como isso revolta muito mais do que eles. Mas a gente no Brasil, além do João Paulo, do menino que foi morto em casa com 14 anos, a gente teve a morte da Ágata no ano passado, de 9 anos de idade, que morreu numa van. A gente teve aquela família que levou 80 tiros no ano passado, uma família de negros, onde a polícia atirou primeiro para depois perguntar. A gente teve a morte da Marielle, e eu te pergunto, se ela fosse um vereador, homem, branco, ela teria sido morta daquela forma? Será que para alguma classe conservadora do Rio de Janeiro era uma ousadia, uma negra vinda favelada, vindo da favela da Maré, com mestrado, sendo a quarta vereadora mais bem votada no Rio de Janeiro? Será que ela não morreu também por um crime de racismo? Né? Então, no Brasil, e a gente não se revolta, porque a gente se acostuma, né? E o povo negro aqui está com outras prioridades, está cuidando para sobreviver. E como é que ele vai lutar? Né? Então, por isso que a morte de lá afetou mais. E parte do movimento negro acha ruim as pessoas terem acordado para esse tema porque aconteceu um caso nos Estados Unidos. É como se a gente não estivesse dando importância nos casos que acontecem no Brasil. Mas eu acho importante, que bom que a população acordou, que bom que cada um tem o seu tempo, né, para acordar em relação ao racismo, como muita gente negra tem o seu tempo para se reconhecer negro, para ter orgulho do seu cabelo, para ter orgulho dos seus traços, porque a gente foi, durante muito tempo, educado para achar os nossos traços feios, né? E aí que eu te falo de novo do racismo estrutural. E fazendo um link para a violência, a mulher negra sofre mais violência doméstica, sofre mais feminicídio, porque a violência doméstica, segundo dados do IPEA, acontece mais nas periferias. E nós, mulheres negras, ocupamos mais a periferia. Então, óbvio que existe feminicídio de mulher branca, mas ele acontece muito mais nas famílias negras.
Outra questão da pandemia que afeta a população negra é que, como os negros são os mais pobres no Brasil, consequentemente, os negros ocupam as favelas, né? E na favela o vírus se prolifera mais fácil pelas condições de vida que eles vivem, né? Subcondições em barracos, às vezes 8, 9 pessoas acumuladas no mesmo espaço, no mesmo cômodo. A população negra não tem condição de comprar álcool em gel, de lavar as mãos com frequência, né? Se a gente for pensar na questão do home office, quem faz home office? A classe média e a classe A. Porque o trabalho da linha de frente, a limpeza, o lixeiro, o cara que entrega o lanche, o Uber, esse cara de classe baixa, né? Consequentemente, na sua grande maioria, negra. Então, como a gente está na base da pirâmide no Brasil, a mulher negra recebe menos, o homem negro já recebe menos que o homem branco, segundo dados também de IPEA, e a mulher negra recebe 30% a menos do que o homem branco. Né? A questão de ocupação de cargos, né? De liderança, somente 3% de negros ocupam cargos de diretores e presidentes de empresa, né? Se a gente for pensar no ramo privado. Então, assim, existe muita evolução, mas que bom que a gente está falando sobre isso, já é um início para a luta. Então, bem explanado, Pamela Fonseca, que é a nossa grande comunicadora, e a gente sabe desse tema aí, sabe muito sobre esse tema, Pamela. Você bem explanou, é um assunto delicado, um assunto que há anos já vem se discutindo, temos que mudar, isso é uma briga, não é somente da população negra, mas também da população branca, que tem que se unir e brigar sobre esses direitos, da questão racial, nós temos aqui que se explanar, não é só com as pessoas negras, como eu falei antes, também são com os deficientes, também até os próprios brancos, nunca vi nenhum branco ter racismo, mas, enfim, está mais concentrado na população negra no nosso Brasil. E você mencionou uma questão da violência aí, o que tem acontecido. É lógico que a população negra ela tem muito menos oportunidades, e aí essas barreiras que tem que começar a fazer, principalmente porque tem que dar oportunidades às pessoas. Como o próprio Reginaldo que nos perguntou, que está aí online, sobre a questão do papel da empresa, das oportunidades que as empresas têm que fazer. Já se avançou bastante, mas ainda falta muito ainda para essas oportunidades. É um assunto bem importante, a gente tem discutido, tenho conversado aqui com várias outras pessoas e amigos que eu tenho que são descendentes de negros. Eu tenho dentro da minha família, como mencionei, tenho uma sobrinha, tenho um irmão por parte de pai, enfim, por mais pode achar que eu sou o branquelo aqui, mas eu também tenho um irmão e ele até também, no final, todo brasileiro tem um sangue negro, né? Tem um sangue índio. A gente é miscigenado. Eu queria lembrar só uma questão também, vereador, que em Balneário Camboriú é uma das poucas cidades no estado que tem um quilombo. Sim. Um quilombo proveniente do quilombo de Camares, da Sueli, do pessoal que se organiza e também estão lutando pelas leis para que essa terra não possa ser vendida, né? Então, para que seja tombado como patrimônio, existe a Fundação Palmares no Brasil que cuida dessa legislação. E eu acho que o papel também político, além do privado, é isso, né? Conservar as terras quilombolas, além de dar oportunidade de trabalho, né? Dar visibilidade para isso. Nós temos aqui no nosso município, você bem mencionou, Quilombola, que fica lá, quem sobe lá no Morro do Boi, quem vai para Itapema, ele fica quem está indo em direção norte-sul, bem no topo, tem uma rua que sobe, na direita, né? Você mencionou a Sueli, tem a Reginalda, quando eu trabalhei no Hospital Santinês, eu dei uma oportunidade de emprego, até hoje ela me agradece, né? Ela é uma amiga que eu ganhei de coração, dedicada, assim, bem querida. Eu queria agradecer a participação, a gente sempre tem aqui 30 minutos, a participação de todos que nos acompanharam aqui por esse grande debate. Nós vamos voltar a falar sobre esse tema, vamos trazer, além da Pamela, outros convidados. Agradecer aqui a Noêmia, que é a enfermeira que está nos acompanhando, enfim, tem a Jussi Souza também, que está aqui nos mandando
também agradecendo, tem também o Luiz Carlos, enfim, todos que nos acompanharam aqui, até estão nos acompanhando nessa live, e agradecer essa oportunidade única, oportunidade que a gente tem que bater bastante esse tema. Tem outras questões que a gente vai se aprofundar. Eu vou estar aqui no Legislativo Municipal Horário Camboriú. A gente vai começar a aprofundar isso junto com você, Pamela. Preciso que você nos ajude nessas políticas que você está inserida, principalmente que você está à frente disso, para que a gente possa, aqui de uma maneira ou outra, aqui no Parlamento Municipal, contemplar isso ou ajudar de uma forma ou outra, porque aqui é o Parlamento Municipal, aliás, no qual eu faço parte como vereador, eu possa defender isso também, levando o seu nome e toda a comunidade, enfim, essas questões que deram dessa oportunidade. Então, obrigado aí, Pamela, por estar ainda nesse importante debate, falando sobre esse tema. Agradecer também ao Paulo Silva aí, que está nos acompanhando. E vou passar para ti aí, Pamela, para fazer as considerações finais. E obrigado aí a todos que nos estão nos acompanhando. Eu agradeço ao convite, agradeço a todos que nos acompanharam. Para mim é sempre uma honra falar sobre esse tema, então me coloco à disposição, né, Jusceli, de você e de todos que estão ouvindo a gente. Eu sei que é um tema difícil de se falar, é um assunto delicado que o Brasil tem que enfrentar, mas eu fico muito feliz em poder falar e em poder viver esse momento de evolução, onde as pessoas estão debatendo sobre racismo. Cada vez mais a gente tem oportunidade para falar sobre esse tema. Desejar uma boa noite para todo mundo. Eu sei que é um tempo de pandemia, então tenham paciência, né? Se cuidem, tentem manter o máximo dessa questão do isolamento, que é importante, né? Que as pessoas estão morrendo. E um grande abraço, Jusceli, para você e para todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado, Pamela. Isso aí, um abraço a todos, uma ótima boa noite. Próxima semana a gente está de volta aí com outro tema importante também, que vai ser na questão da educação. Um abraço e uma ótima noite a todos. Tchau.